Você sabia que um dos robôs mais inteligentes dos quadrinhos teve um começo humilhante e que quase ninguém conhece? Sim, estamos falando do robô Herbie, de sigla HERBIE, que fez sua primeira aparição não em um filme de blockbuster, mas em um desenho animado de 1978. E o mais impressionante, ele foi criado para substituir o icônico e muito mais famoso Johnny Storm. Agora, você vai descobrir a verdadeira origem desse robô inusitado e os segredos que a Marvel escondeu por décadas. Quem sabe ele poderia até ser o quinto membro do Quarteto Fantástico, virando assim o Quinteto Fantástico. Mas o destino foi cruel. Então, segura aí, porque a história que você vai ouvir vai te deixar de queixo caído. E aí, pessoal do canal Detolive, se inscreva com o sino ativado. Não esquece de compartilhar e comentar, porque hoje eu vou te contar tudo sobre o Herbie de uma vez por todas. Em um universo onde os heróis são imortais e vilões conseguem se transformar em monstros poderosos, quem diria que um simples robô poderia deixar a marca tão forte quanto o Quarteto Fantástico? O Herbie, uma sigla para Humanoide Experimental Robô, B-Type, Integrated Electronics, robô humanoide experimental, tipo B, eletrônica integrada, é um dos personagens mais fascinantes e misteriosos da Marvel. Ele foi projetado para ser um protótipo de inteligência artificial altamente avançada, que serviria como assistente e aliado para a equipe de heróis. Mas o mais interessante, ele não foi criado por Reed Richards, como a maioria dos membros do Quarteto Fantástico. Herbie foi projetado pela própria Marvel para suprir a ausência de Johnny Storm, o Tocha Humana, em uma animação feita para a televisão. Sim, antes de ser o robô que conhecemos, Herbie surgiu nas telinhas como uma figura mais amigável, digamos, mais funcional para o público infantil. Mas a sua história não se limita a isso. Ele entrou em cena na década de 70, em uma época em que a Marvel estava procurando novas maneiras de expandir suas franquias fora dos quadrinhos. Em uma tentativa de adaptar o Quarteto Fantástico para a TV, a Marvel decidiu mudar a fórmula, substituindo Johnny Storm pela criação do cientista maluco, Herbie. Seu primeiro desenho, Os Super-Heróis do Quarteto Fantástico, foi uma tentativa de trazer a história para uma versão mais leve e acessível às crianças. No entanto, a criação de Herbie gerou polêmica, porque ele não era o verdadeiro Tocha Humana. Na época, os direitos do personagem Johnny Storm estavam com a Universal Pictures, então Herbie teve que entrar para preencher essa lacuna. Muitos fãs mais puristas não gostaram da ideia, pois o robô não possuía as características do herói original. Mas, o que muitos não sabem é que esse robô, aparentemente substituto, teve uma grande evolução ao longo dos anos. Desde sua primeira aparição, Herbie passou por diferentes versões e evoluções, tanto nos quadrinhos quanto na animação, cada vez mais se tornando um personagem com mais complexidade e uma personalidade própria, capaz de conquistar os corações dos fãs. Com o tempo, o personagem também se tornou um recurso cômico dentro do time, sempre trazendo aquela sensação de inteligência e eficiência, mas também com algumas falhas divertidas que tornavam sua personalidade única. Agora, imagine como esse robô simples poderia ter sido mais do que um desenho animado para crianças e se tornado uma peça-chave na história do Quarteto Fantástico. Mas é claro que a Marvel não estava apenas criando um robô para preencher espaço. Havia um propósito real por trás de Herbie, e o maior desafio estava no fato de que o próprio futuro do personagem estava em risco. Se você acha que a história de Herbie é apenas uma diversão temporária, você se enganou. Há algo mais profundo por trás da sua criação. Em um mercado onde os heróis eram, na maioria das vezes, definidos pela sua força, resistência e habilidade de salvar o dia, um robô que fosse uma simples substituição para um dos heróis mais queridos poderia parecer uma ideia condenada ao fracasso. O robô foi projetado para ser funcional, mas ele não tinha a mesma popularidade que os outros membros do Quarteto Fantástico, e esse fator fez com que muitos questionassem a necessidade de sua presença nas histórias. Ainda assim, a Marvel acreditava que havia um potencial por trás de Herbie. Eles perceberam que, embora ele não tivesse os superpoderes de Johnny Storm, ele tinha algo valioso: sua inteligência artificial e a capacidade de solucionar problemas de forma lógica. Por mais que fosse, a princípio, um copiador de Johnny Storm, Herbie se destacou como uma figura que poderia trazer algo diferente ao time de heróis. O problema é que o público não estava totalmente convencido de que ele poderia ser mais do que uma simples ferramenta, uma substituição temporária. Mas como se isso já não fosse suficiente, havia também o dilema da aceitação dentro do próprio Quarteto Fantástico. Como a equipe reagiria a um robô substituindo um membro tão essencial como Johnny? Reed Richards, o líder do quarteto, nunca foi muito fã da ideia.
Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que precisava dar uma chance para esse novo companheiro de equipe. Contudo, a grande questão era, Herbie poderia realmente se provar como um membro indispensável ou seria apenas uma sombra de tocha humana? E mais importante ainda, qual seria o impacto dessa decisão para o futuro da equipe? No começo, Herbie parecia ser apenas uma substituição temporária para o Quarteto Fantástico, mas conforme ele foi se envolvendo em mais e mais aventuras, sua personalidade começou a brilhar. A história que parecia simples e sem grandes repercussões tomou um novo caminho quando o robô, com sua incrível inteligência, começou a salvar o dia de maneiras que ninguém imaginava. Durante um combate épico contra Galactus, quando o quarteto estava à beira de ser derrotado, foi Herbie quem, com sua astúcia, conseguiu bolar um plano para distrair o Devorador de Mundos, comprando tempo suficiente para que Reed Richards encontrasse uma solução definitiva. O robô, então, não apenas ajudou a salvar o planeta, mas também provou que poderia ser mais do que uma simples substituição. Mas a verdadeira surpresa veio quando Herbie conseguiu uma habilidade que ninguém imaginava, a capacidade de se adaptar e evoluir. Ele começou a aprender com suas falhas, a se aprimorar, e o que antes era visto como um robô com falhas de programação, se transformou em um ser com uma consciência mais próxima da humana do que qualquer um poderia imaginar. Foi assim que, aos poucos, Herbie foi ganhando seu lugar definitivo no coração dos fãs e na história do Quarteto Fantástico, tornando-se mais do que um simples substituto. Ele era um verdadeiro herói, com todas as qualidades necessárias para se destacar. Mas o que isso significava para o futuro da equipe? O que aconteceria quando o verdadeiro Johnny Storm retornasse? Com o tempo, Herbie se estabeleceu como um dos personagens mais complexos e interessantes do universo Marvel. Ele mostrou que, apesar de sua origem como uma mera substituição, podia ser tão essencial quanto os outros membros do Quarteto Fantástico. Mas a grande lição que fica dessa história é como as aparências podem enganar, e como até mesmo um robô sem poderes especiais pode, com sua inteligência e adaptabilidade, se tornar um verdadeiro herói. No entanto, ao olhar para o futuro do personagem, é impossível não perguntar o que seria do Quarteto Fantástico se Herbie tivesse sido a peça central. Como seria o mundo dos super-heróis se a Marvel tivesse dado mais foco à inteligência artificial, ao invés de seguir o caminho das super-forças e poderes extraordinários? E aí, o que você acha? Será que Herbie foi o herói que o Quarteto Fantástico nunca soube que precisava? Deixe seu comentário, porque eu quero saber a sua opinião sobre essa história. Se você curtiu essa história e quer saber mais sobre personagens esquecidos ou misteriosos do universo Marvel, já sabe, curta o vídeo, se inscreva no canal Detolive e ative o sino. E não se esqueça de compartilhar com os amigos. E ó, tem mais um vídeo incrível aparecendo na tela agora. Dá o play e até o próximo. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards